Olá, galerinha, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês, né, lá no Google Class, no Google Sala de Aula, um vídeo referente ao conteúdo que também já está no Google Class, sobre a aula que aconteceu agora dia 6/7, no aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura. Então, essa semana, a professora veio falar pra gente sobre reação de neutralização. O que seria isso? Quando a gente tem um ácido e uma base, e esses dois componentes são misturados, o que vai acontecer? Nessa reação ocorre a neutralização do ácido com a base e a formação de sal e água. Então, sempre a fórmula genérica para esse tipo de reação de neutralização vai ser ácido reagindo com a base e formando sal mais água. Então, sempre vai ser assim. Como que ocorre a reação de neutralização? A gente fala que em solução aquosa, um ácido ele ioniza-se, liberando pra gente o íon H+. Então, ó, eu tenho uma molequinha de ácido, quando ele tá em solução aquosa, ele ioniza-se e libera pra gente aí, ó, esse íon H+. É a característica principal do ácido, tá? Enquanto que a base ocorre a dissociação. Então, em solução aquosa, a base vai ocorrer a dissociação e ela vai liberar pra gente sempre o íon OH-. Essa é a principal característica da base, tá? Quando a gente tem aí, então, em solução aquosa um ácido, eu sei que ele vai liberar o íon H+, mais um ânion, tá? Por isso que o começo da reação química, eu sempre vou ter a característica do ácido mais um ânion, tá? A característica de um ácido mais um ânion. Enquanto que para a base, em solução aquosa, o que vai acontecer? Além dela liberar pra gente o íon H-, ela vai liberar um cátion. Então, na fórmula da base sempre vai ser o cátion mais o OH-, tá? Igual aqui, ó, o cátion mais o OH-, o cátion mais o OH-. Então, a neutralização, reação de neutralização, ela também é conhecida como reação de salificação. Foi o nome que eu coloquei aqui em cima para vocês. O que significa isso? Que a gente pode chamar essas reações como reação química de dupla troca, ou seja, nelas o que acontece? As espécies químicas a gente fala que são permutadas, ou seja, eu sei que o íon H+ do ácido, ele sempre vai ter que combinar com o íon OH- da base. Então, quando eu tenho H+ combinando com OH-, eu sempre vou ter a formação de quem? De H2O, que é a nossa água, tá? Então, H+ mais OH-, ó, o que vai ter, ó? H2O. Então, é por isso que eu tenho aí a formação da nossa água. Da mesma forma, vai acontecer com o ânion do ácido. Então, ó, o ânion daqui do ácido, ele vai unir, né, com a base, com o cátion aqui da base. E aí vai formar o que pra gente? Sempre um sal, tá? Essa substância aí, ó, é o que vai dar a reação completa, né? Que a gente chama de reação de neutralização. Por isso que a gente fala que é uma reação de dupla troca, certo? A gente fala que por isso existe um cientista famoso que chama-se Arrhenius, acredito que vocês já devam ter ouvido ele o ano passado, que ele dizia o quê? Que um sal é um composto que em solução sempre vai liberar pelo menos um cátion, diferente aí do H+, e também vai liberar um ânion, né, diferente do OH-. Como que a gente sabe, vamos lembrar um pouquinho, como que a gente sabe se a solução é ácida ou se a solução é básica, né? Então, a gente pode saber se a solução é ácida ou básica medindo o seu pH,
né? Lembra que pH significa potencial hidrogênio-iônico, né? Então, eu consigo determinar se a reação química, se a solução vai ser ácida, básica ou neutra. Lembram disso? Tem um vídeo que eu coloquei para vocês lá no Google Class. Quanto maior a concentração de íons H+, menor vai ser o pH, ou seja, esse pH vai estar abaixo de 7. Por quê? A característica principal do ácido não é o íon H+, então quanto maior eu tiver de íons H+ na solução, menor vai ser o pH. Ele vai estar abaixo de 7, quer dizer que ele vai ser uma solução ácida. Agora, se a solução for básica, vai ter pouco íon H+, né, nessa solução, ou seja, o pH dela vai ser alto, maior do que 7, quer dizer que ela vai ter uma solução básica. Se eu vou ter pouco H+, eu vou ter uma maior quantidade de hidroxila, que é o OH-, e aí o pH vai ser alto, maior do que 7, né, e aí eu caracterizo ela como uma solução alcalina, que a gente chama também de solução básica, tá? E se o pH for exatamente 7, a gente fala que essa solução ela é neutra, né? Porque o seu pH aí deu 7, certo? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês a equação química, né, genérica, expliquei como que funciona essa reação de neutralização, e a gente tem aí uma reação de neutralização muito conhecida, que é a reação do ácido clorídrico, né, com o hidróxido de sódio, que vai formar o cloreto de sódio mais água. É a principal característica da reação de neutralização, que é essa daqui, ó. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e água, certo? O cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, né? Então, na reação de neutralização, o que a gente tem aí, ó? Todo o íon H+ aqui, ó, do hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai reagir com todo o íon OH-, né, que é a hidroxila, que faz parte da base. Quando todo esse íon H+ reage com toda a quantidade de OH- da base, a gente fala que a reação de neutralização foi total, foi completa, né? Como que acontece isso? Olha só, eu tenho a primeira reação aqui, ó, 1 para 1, significa que ela tá balanceada, então eu tenho 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água, certo? Quando eu falo que o HCl, o que acontece lá com o ácido que eu expliquei para vocês? Em solução aquosa, ele não libera o íon H+, então o HCl vai liberar um íon H+, e um ânion Cl-, certo? Enquanto que aqui na base, o que vai acontecer? A base em solução aquosa vai dissociar-se, né? Então, ela vai dissociar, liberando pra gente aí o quê? Uma hidroxila só, né? Porque a reação é de 1 para 1. Então, ela libera uma hidroxila, OH-, e vai liberar aí um cátion, Na+, certo? Formando aí quem? Então, o que acontece? Por que é de dupla troca? O H+ do ácido vai unir, né, com o OH- da base e vai formar quem pra gente? A água. E aqui, o Na, que é o cátion da base, ele vai unir com o Cl-, que é o ânion, né? Ficaria assim, ó, Na mais Cl-, que vai formar pra gente o cloreto de sódio. Quando a carga tá positiva e negativa, significa que tenho Na 1+, Cl 1-. Como 1 mais 1 e menos 1, a gente anula, né, essas cargas e ficaria dessa forma assim, certo? Então, essa é a reação de neutralização aí do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, tá? Coloquei também para vocês a outra reação aqui de neutralização total, né? O que significa? Olha só,
eu tenho uma reação de ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio, formando aí o sulfato de potássio mais água, tá? Então, nessa reação aqui, ó, o que que a gente tem? Eu tenho quantos Hzinhos nessa molequinha de ácido, quando ela está em meio aquoso, quantos íon H+ ela vai liberar? Aqui eu tinha um só, então liberou um só. E aqui? Eu tenho 2 hidrogênio, então eu já sei que ela vai liberar 2 íons H+. E o resto aqui, ó, só copiar SO4, para cada íon H+ liberado, vai ser a quantidade negativa aqui em cima. Se aqui no hidrogênio liberou um H+, então aqui só vai ser um negativo. Se tivesse liberado 2, aqui eu colocaria 2 negativo. Se tivesse liberado 3 íons H+, aqui eu colocaria 3 negativo. Nesse caso aqui, ó, como liberou 2 íon H+, então aqui vai ser SO4, 2-, ou seja, para cada quantidade de íons H+ liberado, vai ser a quantidade de números negativos aqui. Certo? Olha só da base, quando a base em solução aquosa, ela libera pra gente quem? OH-, né? E o exercício deu o quê? Que ela vai liberar, olha só a quantidade que tá para 1 para 2, então eu tenho 2 bases, né? Então aqui, ó, o que que aconteceu aqui? Vou liberar só, olha na molequinha, OH- e potássio mais. O meu potássio vai ser o cátion e aqui vai ser a característica da minha base, certo? Então, olha só, para mim formar o sal, lembra na reação de dupla troca, eu vou pegar o H+ e unir com o OH- e vai formar quem? A água, certo? Depois eu vou pegar aí o cátion da minha base e unir com o ânion do meu ácido. Então, vai ficar, ó, KSO4. Ah, mas professora, da onde que tirou esse 2zinho aí? Porque se a gente fosse colocar, ó, ficaria KSO4, o 2- aqui de cima, ele não consegue equilibrar aqui com um mais. Então, 1 mais 2- não anula, né? Eu preciso anular as cargas. Quando eu quero anular essas cargas, o que que a gente faz? Só escorregar aqui, ó. Escorrego 2 para cá, aí vai ficar desta forma. Essa é a regra, tá? Então, ficaria K2SO4, certo? Reação de dupla troca. Então, quando em uma reação de neutralização toda a quantidade de hidrogênio for consumida e neutralizada pela quantidade de hidroxila, a gente fala que aí ocorreu uma reação de neutralização total. Agora, eu coloquei aqui para vocês, ó, a reação de neutralização parcial, né? O que significa isso? Que toda quantidade de H+ e OH- não vai ser suficiente uma para neutralizar a outra. Então, a gente sempre vai ter sobra de ácido ou sempre vai ter sobra aí de base, né? Então, como que acontece essa reação? A sobra de íons H+, ou sobra de íons OH- que vai formar pra gente aí, ó, se sobrar íons H+, a gente vai chamar de hidrogenossal, ou seja, essa reação química vai ter uma característica de sobrar sal ácido, né? E se sobrar íons OH-, a gente vai chamar de hidroxal, tá? Por causa da hidroxila. E aí ela vai ter a característica de ser um sal básico, tá? Os sais ácidos, ao reagirem, eles fazem com que o pH da solução fique menor do que 7, né? Já os sais básicos, quando eles reagem em solução aquosa, eles elevam esse pH, tornando ele maior do que 7. Tudo bem? Então, como que acontece aí? Olha só, aqui eu tenho, ó, H3PO4, né? Então, a característica principal de um ácido é liberar íon H+. E quantos hidrogênios eu tenho?
3. Então, eu sei que em solução aquosa, esse ácido vai liberar 3H+, certo? Mais o seu ânion aqui, que é o PO4. Ele está reagindo com o NaOH, que é a base, e a principal característica da base é o quê? Liberar OH-. Então, se eu olhar nessa base aqui, ela vai estar liberando aqui pra gente, ó, um OH-, certo? Como a solução é de 1 para 2, então eu sei que não vai ser total aí, né? Vai sobrar. Como que eu vou reagir? Vou neutralizar uma molécula de H3PO4 para 2 moléculas de NaOH. Então, eu não vou conseguir neutralizar. Quem que tá a mais? Eu tenho uma maior quantidade de NaOH. Então, eu vou ter uma maior quantidade de hidroxila. Então, nesse caso aqui, uma hidroxila só que vai reagir, aqui no caso, com uma hidroxila do H3PO4, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tenho uma reação química de 1 para 2, aqui eu teria 3 íons OH+, 1 vezes 3, 3 íons OH+. Aqui eu tenho 2, né, 2 mols de NaOH para uma hidroxila aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Eu vou ter 2 hidroxila para reagir com 3 íons OH+. Então, nesse caso aqui, 2 vai reagir com qual quantidade aqui? Só com 2. Então, vai liberar o quê? Vai sobrar o quê? Uma só. Vai sobrar um íon OH+. Essa sobra vai apresentar lá no sal pra gente, né? Então, como que vai ficar? Eu sei que eu tenho 2 OH+, reagindo com 2H+. Então, vai formar para mim 2 molequinhas de água, certo? OH+. OH- mais H+, a gente sabe que forma aí água. E se eu tenho 2 para cada um, então vai formar 2 molequinhas de água, certo? Como é que vai ser formado o sal? O cátion Na vai se juntar com o ânion, né, do ácido e formar aí. Então, ficaria Na, como eu tenho 2, Na2 mais PO4, só que, opa, sobrou um hidrogênio, então esse hidrogênio tem que fazer parte do sal, tá? Então, ficaria Na2HPO4, dessa forma aqui, ó, certo? Também poderia ser representado com suas cargas, né? Mas numa reação química a gente tira as cargas porque eu preciso anular ela. Então ficaria o quê? NaHPO4 e aqui, ó, para cada íon, né? Lembra lá que para cada íon H+, eu vou ter uma quantidade de OH-. Então ficaria Na+HPO4 2-. Mais um mais menos 2, eles não vão se anular. Então, eu escorrego o 2 para cá e fica dessa forma, Na2HPO4. Como eu tenho no meu sal a característica de um hidrogênio, e o hidrogênio é a sobra e é um ácido, então esse sal aqui vai ser classificado como um sal ácido, que a gente também pode chamar de hidrogenossal. Certo? Olha outra reação química. Eu tenho um ácido reagindo com a base. A principal característica do ácido é o que? Liberar íons H+. Nesse caso, ele está liberando um H+ só, certo? A base aqui, ó, a principal característica dela é liberar íons OH-. E quantas bases eu tenho? Eu tenho 2, então ela está liberando 2 bases. A reação química é de 1 para 1, né? Mas eu tenho uma maior quantidade de base, então eu sei que tá sobrando aqui, ó, OH-, certo? Porque 1 vezes 1 eu tenho 1H+, 1 vezes 2 eu tenho 2H+. Então, só um desse que vai reagir com um desse, vai sobrar aí uma hidroxila, certo? Um OH+ reagindo com H+, a gente vai ter uma molequinha de água. E para formar o sal, como que vai ser feito? Eu vou pegar o cátion da base, que é o Ca, né? Mais a hidroxila que formou, coloco ela entre parênteses, e o ânion aqui do ácido. Então, vai ficar CaOH mais Cl-. O positivo aqui significa que eu tenho mais um, menos um, eles se anulam e aí representa dessa forma, tá?
Se o meu sal final tiver a hidroxila, então eu classifico a reação química como sal básico, ou também chamado de hidroxal, por causa da hidroxila, tá? Então, a principal característica que eu quero que vocês identifiquem é: se o sal final tiver composto de hidrogênio, vai ser sobra de ácido, então vai ser sal ácido. Se tiver no seu sal final um composto de OH-, vai ser um sal básico, que é aí a classificação da reação, certo? Espero ter ajudado vocês. É um pouquinho complicada essa parte de reação química, né? Mas estudem, pesquisem, que vocês vão conseguir fazer os exercícios, tá bom? Até mais!